Pessoal, bem-vindos. Na aula de hoje a gente vai estudar o Comitê de Política Monetária, o Copom. A gente já estudou o Banco Central e a gente viu que uma das funções do Banco Central é de determinar, via atuação do Comitê de Política Monetária, a meta para a taxa de juros de referência, que é a taxa Selic. Hoje a gente vai entender então como é que isso funciona e por que isso é importante, principalmente, para a nossa prova, porque as questões elas gostam de trocar aqui as atribuições entre Conselho Monetário Nacional, Banco Central e Comitê. Ficou até pior porque agora a gente tem mais um órgão para se confundir. Mas a gente vai tentar passar aqui de uma maneira didática para vocês não errarem isso daqui em prova, tá? Então, a estrutura do Sistema Financeiro Nacional, vocês sabem, a gente está falando aqui, desse ponto aqui, desses dois órgãos, principalmente Conselho Monetário Nacional e Banco Central. Lembrando, tá, que o principal ponto aqui é que o Conselho Monetário Nacional fixa as diretrizes da política monetária, ele coordena a política monetária, ele formula a política monetária, podem aparecer dessa forma aqui, e o Banco Central ele executa a política monetária. Tá? Então, vamos entender agora como é que a atuação através do Comitê de Política Monetária é uma forma de atuação do Banco Central na política monetária. Bom, tá aí, tá? Primeiro, a gente tem que entender o contexto histórico do Copom. Ele foi criado em junho de 1996, vinculado ao Banco Central do Brasil, com o objetivo de estabelecer as diretrizes da política monetária e de definir a taxa de juros. Tá? O principal aqui é de definir a taxa de juros. Estabelecer as diretrizes da política monetária não ficou tão bom assim, porque quem estabelece essas diretrizes é o Conselho Monetário Nacional. Mas o principal ponto aqui é definir a taxa de juros, ou melhor, a meta, tá, da taxa de juros. Vale dizer que o nosso comitê ele foi inspirado em exemplo adotado nos Estados Unidos, através lá da atuação do Federal Open Market Committee, o FOMC, e por outro órgão relacionado ao Banco Central alemão, Central Bank Council. Várias autoridades monetárias em todo o mundo também adotaram a prática semelhante, pois a criação desses órgãos facilitou o processo decisório, a transparência e a comunicação com o público em geral. Então, até 96 a gente não tinha esse órgão aqui que era responsável por definir a meta da taxa de juros, mas a gente se inspirando aqui no modelo americano e também nesse modelo alemão, passou-se a ter então um comitê especializado na atuação para definir a meta da taxa de juros e ditar os rumos da política monetária. Tá? E isso foi importante, porque facilitou o processo decisório, a transparência, porque a gente vai ver aqui que é divulgado publicamente a decisão do Comitê de Política Monetária e, através da transparência, a comunicação com o público em geral. Bom, como dito, o Copom ele é vinculado ao Banco Central e por essa razão ele é formado pelos presidentes e diretores do Banco Central do Brasil. Lembre-se que no Banco Central a gente tem um presidente mais 8 diretores, a diretoria aqui da presidência e mais 8 diretorias. Então esses 9 membros aqui, eles compõem o Copom. Olha só que legal. O Copom, na verdade, são os diretores do Banco Central atuando em um outro órgão aqui. Além de outros agentes de departamentos ligados direto ou indiretamente à nossa economia. Esses departamentos são os seguintes. Então, além dos diretores do Banco Central, também fazem parte do Copom. Atuam, seja de forma direta ou indireta. Esses departamentos aqui com destaque, coloca um asterisco nesse daqui, tá? Que é o Departamento de Estudo e de Pesquisas, o DPE. Não precisa decorar todos esses aqui, apenas saibam que existem outros departamentos aqui que atuam junto com o Copom. E aí a gente chega aqui, na definição da meta Selic. Essa que é uma grande função do Copom. Bom, o que é a meta Selic, tá? Eu já vou mostrar como é que ela é calculada, mas o importante aqui é vocês saberem que a taxa Selic é uma taxa de referência no mercado financeiro. E o que isso significa? Bom, isso significa que se a taxa de juros ela está em 10%, por exemplo, se a Selic está em 10%, espera-se que o mercado financeiro atue próximo dessa taxa, ou melhor, leve em consideração esses 10% aqui para definir as taxas de juros. Pensem no banco, lembrem, eu vou colocar aqui na tela para vocês, do banco fazendo, aqui o banco, tá?
Aqui o agente superavitário e aqui o agente deficitário. Lembre-se que o banco ele faz a chamada intermediação financeira. Ele vai pegar dinheiro daqui, né, e vai emprestar para cá. E quando ele faz isso, ele está pagando juros aqui, né? Aqui ele devolve juros e aqui ele recebe juros. Então, o quanto ele vai pagar de juros e o quanto ele vai cobrar de juros é levado em consideração o balizador aqui, que é a taxa Selic. Obviamente, ele não vai praticar exatamente aquilo que a taxa está, mas, por exemplo, se a taxa está 4%, ele vai cobrar um valor X pelos juros. Se a taxa está 10%, ele vai cobrar mais, porque ele usa como referência aqui a taxa Selic. Então, essa taxa, ela impacta em todo o país, não só aqui na intermediação financeira, que nem a gente viu, mas quando os bancos estão emprestando para as empresas, quando os bancos estão, não só os bancos, mas também quando o mercado de capital, que a gente tem as empresas pagando para os investidores, né, para que elas consigam aumentar a sua capacidade de produção, também vai impactar. Então, todo o mercado, de uma maneira geral, é impactado aqui pela taxa de juros Selic. Então, ela é importante porque ela é como esse basilador para as outras taxas de juros e através desse balizador, o Banco Central ele consegue restringir a quantidade de moeda na economia. Ou, de outra forma, né, ele consegue executar a política monetária objetivando o quê? O controle da inflação, que é o seu principal objetivo, o controle da inflação e também, né, o desenvolvimento econômico. Então, tudo isso daqui, né, essa definição da meta Selic para servir de referência para as outras taxas, é importante na atuação do Banco Central como garantia de seu principal objetivo, que é o controle da inflação. Então, agora a gente vai ler aqui e a gente vai aprofundando isso. O órgão ele se reúne algumas vezes no ano e, a partir do que se espera da economia no momento, ele define a meta da taxa Selic. Então, tem hora que ele vai querer aumentar essa taxa, tem hora que ele vai querer diminuir. Isso de acordo com o que ele tem de expectativa para a economia. Se, por exemplo, for definido que a meta é de 4% ao ano, espera-se que durante o período que vigorar essa taxa Selic oscile dentro desse valor. Lembrando que o Comitê de Política Monetária ele determina a meta, tá? A Selic propriamente dita, ela vai ser calculada, mas espera-se, né, que ela esteja dentro da meta. O período de vigência da meta para a taxa de Selic ela tem início no dia útil seguinte ao do término de cada reunião do Copom, porque ele se reúne algumas vezes no ano, tá? E a partir do dia útil seguinte já espera que a nova meta ela esteja vigente. Bom, como eu falei para vocês, o Copom determina a meta, mas a taxa em si ela é calculada todos os dias. Obviamente que espera-se que a meta, obviamente espera-se que a taxa esteja próxima da meta, mas pode nem sempre acontecer. Como é que é feito esse cálculo? Tá aí na tela para vocês. A taxa Selic over, tá? Que é a taxa Selic, a gente às vezes chama apenas de Selic, ela é apurada da seguinte forma. Como é que funciona? A gente tem uma instituição financeira aqui, daí vocês pensem aqui no Banco A para ficar mais fácil para vocês. Banco A e Banco B. Bom, esses bancos aqui, eles podem sim emprestar dinheiro, tá? O Banco A, ele pode emprestar dinheiro para o Banco B, o Banco B pode emprestar dinheiro para o Banco A. Na verdade, isso acontece bastante de forma diária, tá? Depois vai ficar ainda mais claro quando a gente estudar as operações de redesconto. Mas isso acontece. Os bancos se emprestam dinheiro todos os dias para que eles consigam fechar o seu caixa no positivo. Como é que eles fazem esses empréstimos aqui? Tem diferentes formas. Uma dessas formas aqui é usando títulos públicos federais como lastro das operações. Então, por exemplo, vamos pensar que essa instituição financeira aqui, ela está precisando de dinheiro, tá? Ela, nesse caso aqui, seria o agente deficitário. E essa outra aqui tem dinheiro sobrando. Então, essa instituição financeira, ela vai pegar o dinheiro emprestado, tá? Percebam aqui o cifrão indo dessa instituição financeira para essa. E o que ela vai fazer para aumentar a garantia dessa operação e pagar um juros menor? Ela vai mandar um título público federal, que é um título do governo, é como se fosse uma garantia. Entendam assim, é como se eu estivesse colocando o meu carro
como garantia do empréstimo. Só que aqui a instituição financeira está usando um título público federal, que é uma operação mais simples, tá? Até porque o título público federal ele é um investimento que paga juros. Se essa instituição financeira não honrar o pagamento, essa outra instituição financeira vai ter a rentabilidade do título público federal. O ponto é esse tipo de operação, aonde a gente tem empréstimo entre instituições financeiras e é se utilizado o título público federal, aí a gente tem uma operação que vai servir como base para determinar a taxa Selic. Isso acontece diariamente entre vários bancos. A partir da média de todas essas operações em que uma instituição financeira emprestou dinheiro para outra instituição financeira utilizando o título público federal, a gente tem a Selic Over apurada naquele dia X. E é de se esperar que essa Selic Over ela esteja próxima da meta da taxa Selic que foi determinada pelo Copom. Tá? Então, a definição mais formal aqui para vocês, tá? Selic Over é a taxa média das operações de financiamento de um dia, porque isso daqui aconteceu naquele dia, compromissadas, lastreadas, tá? Em títulos públicos federais, realizadas no Selic. O Selic aqui no caso é onde acontece essa operação aqui. Daí vem o nome taxa Selic, porque essa operação aqui, até vou colocar assim para facilitar a visualização para vocês, essa operação aconteceu no Selic, tá? E esse Selic, no caso, ele é um sistema, tá? Ele é uma que a gente chama aqui de clearing house. É por isso que essa taxa se chama Selic, porque ela aconteceu no clearing house Selic. Bom, é a taxa média das operações de financiamento de um dia, compromissada, lastreadas em títulos públicos federais, realizadas no Selic, ponderadas pelo volume das operações que aconteceram no dia. Daí surge a taxa Selic. E como, essa deve ser a pergunta de vocês, tá? E como a taxa Selic Over vai ficar próxima do que foi estabelecida pelo Copom? Porque o que eu falei até agora é que o Copom ele vai determinar a meta. Se ele determinou que a meta é de 4% para essa taxa aqui, como é que isso daqui vai caminhar para dentro desses 4%? O que vai acontecer aqui que vai levar isso daqui para 4%? Porque isso daqui acontece de forma diária em diversas instituições financeiras. E aí que entra o detalhe, tá? Bom, definida a meta da taxa Selic, o Banco Central ele vai atuar diariamente por meio de operações de mercado aberto, comprando e vendendo títulos públicos federais para manter a taxa próxima do valor definido na reunião. Então, se o Banco Central ele notar que a taxa Selic Over apurada em determinado dia, ela está fugindo da meta que ele estipulou, ele vai atuar no mercado comprando e vendendo títulos públicos federais, ou seja, ele vai executar a política monetária para deixar a taxa Selic próxima da meta. Então, basicamente é isso. O Banco Central, através do Comitê de Política Monetária, determina a meta da taxa Selic. A taxa Selic é apurada diariamente e espera-se que ela esteja próximo da meta. Se ela não estiver próxima da meta, o Banco Central do Brasil ele vai atuar fazendo a compra e venda de títulos públicos federais para garantir que ela chegue próximo do valor definido na reunião. Tá? Tudo vai ficando mais claro conforme a gente vai avançando nas próximas aulas, quando a gente estudar a política monetária, mas eu gosto de explicar bem aqui, porque daí, se a pessoa ela faz o caminho, né, de seguir as aulas e depois ela volta revisando, quando ela assistir essa aula de novo, vai ficar tudo muito claro. Tá? Daí aqui tem uma ilustração, tá, do Banco Central, ele atuando aqui, comprando e vendendo títulos públicos federais. Não vou explicar isso daqui em mais detalhes, vou deixar para explicar quando a gente vê política monetária. A Selic ela é referência para todos os demais juros, além de ser a taxa média cobrada em negociações com títulos emitidos pelo Tesouro Nacional, registradas diariamente lá no Selic. Tá? O nome completinho aqui do Selic é Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Bom, como eu falei, tá? Aqui é importante saber que a Selic ela é referência e que também ela é usada para quando a gente, por exemplo, quer comprar títulos públicos federais, ela é a taxa usada como referência para fazer o pagamento dos juros. Aqui um quadro importante para vocês, tá? Porque a gente falou Selic muitas vezes, então não confundam. A gente tem o Selic, que é uma clearing house, é esse sistema, tá? Responsável por processar a emissão, resgate, pagamento dos juros e a custódia dos títulos públicos federais. A gente tem a Selic Over, que ela
é a taxa média das operações de financiamento de um dia, que foi o que eu expliquei lá para vocês. Ela é calculada pelas negociações que acontecem no Selic, e a gente tem a meta da taxa Selic, que é aquela que é determinada nas reuniões pelo Copom. Bom, vamos falar então das reuniões agora. Os membros do Copom eles se reúnem de forma ordinária, ou seja, que está sempre no calendário, 8 vezes ao ano. E isso se dá aproximadamente a cada 45 dias. Sendo que essas reuniões duram 2 dias. Então, a cada 8 vezes no ano, a gente vai ter uma reunião de 2 dias do Copom. Essas reuniões são tão programadas que seu calendário é definido até o fim do mês de junho do ano anterior, o qual, contudo, admite ajustes até o último dia do ano de sua divulgação. Então, só para ilustrar isso daqui, tá? A gente está em vamos colocar aqui 2023, por exemplo, ou 2023, a gente está em junho aqui, então até o fim de junho vai ser definido as reuniões para o ano de 2024, mas até 31/12 ainda é possível fazer ajustes, né? Depois não mais. As reuniões extraordinárias, que são aquelas que acontecem sem ser as ordinárias, acontecem por convocação do presidente. As reuniões ordinárias e extraordinárias, elas vão se realizar com a presença de, no mínimo, o presidente ou o seu substituto e metade do número de diretores. Lembrando que, ao todo, além do presidente, são 8 diretores. Primeira sessão, que é o primeiro dia da reunião, é reservado para as apresentações técnicas sobre a conjuntura econômica da qual participam, além do próprio comitê, além do próprio Copom, os agentes dos departamentos do Banco Central, que foram aqueles que a gente viu, né, que atuam de forma direta ou indireta. Então, além dos 9 membros aqui, também participam os departamentos. Nesse primeiro dia, os chefes de departamento apresentam uma análise técnica de conjuntura, abrangendo inflação, nível de atividade, evolução dos agregados monetários, finanças públicas, balanço de pagamento, economia internacional, mercado de câmbio, reservas internacionais, mercado monetário, operações de mercado aberto e expectativas gerais para variáveis macroeconômicas. Ou seja, nesse primeiro dia aqui, lembre-se que eu falei, né? Dependendo de como está a economia, o que se espera da economia, o Copom ele determina a meta da taxa de juros. Então, nesse primeiro dia aqui é feito um estudo, levando em consideração vários indicadores aqui da economia nacional, para que então se tome uma decisão sobre a meta da taxa Selic. Então, o primeiro dia a gente pode resumir que ele é um dia de estudos, tá? Na primeira sessão das reuniões ordinárias, poderão participar outros servidores do Banco Central do Brasil e o assessor de imprensa do Banco Central do Brasil, quando autorizados pelo presidente. Segunda sessão, que é o dia da decisão. No segundo dia de reunião, e que conta com a presença apenas dos membros do Copom e do chefe do DPEP, lembra que eu pedi para vocês marcarem ele, tá? Do Departamento de Pesquisas. Define-se a meta da taxa Selic. Então, nesse dia aqui, que é o dia de decisão, só estão aqui os membros do Copom, os 9 membros, e o chefe do DPEP. Ele não tem direito a voto, tá? Porque a taxa de juros ela é definida através de voto. Ele não tem voto. Então, ele realiza a apresentação técnica contendo a avaliação prospectiva da inflação. Em seguida, os membros do Copom, com base na avaliação do cenário macroeconômico, dos principais riscos associados, ou seja, de como está a economia e do que eles esperam para frente, deliberam por maioria simples de votos, ou seja, não é de forma unânime, tá? Mas a forma aqui, até vou destacar, é maioria simples, a meta da taxa Selic. Os votos são feitos de forma oral e o presidente tem um voto de qualidade, ou seja, se ficou empatado, 4 de um lado, 4 de outro, lembra que são os presentes, tá? O presidente aqui ele pode desempatar. Divulgação da Selic. Lembrem que a criação do Comitê de Política Monetária, eu falei para vocês que ela deu mais transparência e uma melhor comunicação com o público. Então, o governo ele vai se reunir os 2 dias, né? O Comitê de Política Monetária vai se reunir os 2 dias, vai definir a Selic e vai comunicar ao mercado. O comunicado com a decisão da meta da taxa Selic é divulgado após o término da segunda reunião, a partir das 18h30, depois que já se encerrou o mercado, tá? Identificando o voto de cada membro. A ata da reunião do Copom conterá a decisão tomada pelo comitê, o registro nominal dos votos proferidos pelos seus membros e um sumário das discussões ocorridas durante a reunião.
A ata da reunião do Copom ela é divulgada em até 4 dias úteis, contado da data do término da reunião. Ainda a gente tem o chamado período de silêncio, tá? Que é o período anterior e posterior às reuniões do Copom. Esse período ele estende-se desde quarta-feira da semana anterior, àquela em que ocorre a reunião ordinária do Copom, até o momento da publicação da ata. Então, uma semana antes, até a publicação da ata, que é 4 dias depois, até 4 dias úteis depois da reunião, a gente tem esse período aqui que é chamado de silêncio. E o que ele é? Bom, é vedado aos membros do Copom, tá? Os membros do Copom, durante esse período de silêncio, emitir declarações sobre assuntos do Copom em discursos, entrevistas à imprensa e encontro com pessoas que possam ter interesses nas decisões do Copom, incluindo regulados, economistas, investidores, analistas de mercado e empresários. Sim, né? Porque isso é importante, porque a decisão aqui da meta da taxa de juros, como eu disse, ela é um balizador para todo o mercado financeiro. E isso, obviamente, se alguém tem informação antes da divulgação de como é que a Selic vai ser definida, a meta da taxa, isso pode fazer com que essa pessoa tenha ganhos, né, em cima de outras pessoas. Então, por isso esse período de silêncio que vai antes e depois da reunião. Mas, tá? É vedado aos membros do Copom autorizar a divulgação de pronunciamento que tenham emitido declaração sobre assuntos de Copom, mesmo que a declaração tenha sido emitida fora do período de silêncio. O que eles podem, tá? Aqui, ó, durante o período de silêncio, desde que respeitada aquela vedação, é permitida a participação dos membros do Copom em eventos e reuniões, incluindo reuniões de grupo, ou organismos nacionais, internacionais ou multilaterais que façam parte, e reuniões sobre assuntos de supervisão lato sensu. Tá, o principal aqui para vocês, que vocês têm que entender, é que existe o período de silêncio, e eu expliquei aqui por que ele existe, né? Para que algumas pessoas não ganhem sobre outras pessoas por terem informação privilegiada antes. Então, lembre-se que existe o período de silêncio que vai antes das reuniões até a publicação ali da ata. E ainda, falando aqui do relatório de função, lembre-se também, tá, que uma das funções do Copom é de divulgar o relatório de inflação. Assim, esse relatório vai analisar de forma detalhada a conjuntura econômica e financeira do país, bem como também vai apresentar suas projeções para a taxa de inflação. Esse relatório aqui ele é publicado pelo Copom ao final de cada trimestre civil. Então, ao final de março, junho, setembro e dezembro, uma das outras funções aqui do Copom é a de elaborar o relatório da inflação. Bom, pessoal, chegamos ao fim aqui da parte teórica, bastante coisa, muita coisa aí para se ver. Recomendo vocês reverem essa aula e depois que estudarem a aula de política monetária também revisar ela de novo para ficar tudo mais claro. Na próxima aula aí, no próximo vídeo, a gente volta resolvendo as questões sobre o Comitê de Política Monetária.